Boa tarde, pessoal. Essa semana teremos um tema novo aqui no canal e vamos abordar alguns temas e conceitos da elétrica. E nesse vídeo vamos falar sobre as leis de Ohm. Mas antes de começarmos, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Agora vamos lá. As leis de Ohm foram criadas pelo físico alemão Georg Simon Ohm em 1827 para determinar a resistência elétrica dos condutores. Conforme seus experimentos, ele formulou os princípios que foram chamados de as leis de Ohm, em homenagem a ele mesmo. As leis de Ohm são consideradas as leis mais importantes da eletrodinâmica, além de ser fundamental para entender a física da eletricidade. Conforme as leis de Ohm, a corrente elétrica que percorre um condutor é proporcional à voltagem aplicada em seus terminais, relacionando as três principais grandezas elétricas e, ao mesmo tempo, mostrando como a tensão, a corrente elétrica e a resistência elétrica são diretamente ligadas. A primeira lei de Ohm diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. De modo prático, quando a voltagem aumenta, a corrente elétrica aumenta na mesma proporção. Podemos ver no gráfico esse conceito de forma mais clara. Através disso, podemos definir como condutor ôhmico todo condutor que sempre mantém sua resistência constante, independente da variação de voltagem ou intensidade da corrente que passa por ele. E por fim, chamamos de condutor não ôhmico qualquer condutor que não siga essa regra. De modo geral, a relação entre essas grandezas, chamada de primeira lei de Ohm, é dada pela fórmula U é igual a R vezes I. U representa a diferença de potencial, que também é conhecida popularmente como voltagem, e sua unidade de medida é o volt. R representa a resistência elétrica e sua unidade de medida é o ohm. E por último, o I, que representa a intensidade de corrente elétrica e sua unidade de medida é o ampere. Como estamos falando de elétrica, existem muitas fórmulas e regras. Assim, temos alguns macetes para facilitar nossa vida na hora de fazer os cálculos. No caso da lei de Ohm, a dica é usar o macete do triângulo. Como vimos na figura, utilizamos um triângulo e fazemos uma divisão em três partes que irão representar cada variável. Com esse macete, podemos identificar qualquer uma das três variáveis, contanto que saibamos o valor de duas delas. Por exemplo, se quisermos calcular o potencial elétrico, basta cobrir a variável U e temos que U é igual a I vezes R. Da mesma forma que se cobrirmos a corrente elétrica, veremos que pode ser calculada através de U dividido por R. De modo geral, esse macete nos ajuda a lembrar as três formas de usar essa fórmula, sendo elas: para achar a resistência elétrica, dividimos a diferença de potencial pela intensidade da corrente elétrica. Para achar a intensidade da corrente elétrica, dividimos a diferença de potencial pela resistência. E por último, para achar a diferença de potencial, multiplicamos a resistência pela intensidade da corrente elétrica. Agora vamos ver alguns exemplos práticos para entendermos melhor. No primeiro exemplo, temos um resistor ôhmico de resistência igual a 10 ohms, que é atravessado por uma corrente elétrica de 1 ampere. E o exercício pede para determinarmos a queda de potencial da corrente elétrica. Ele também nos fornece 5 alternativas, de A a E. Agora vamos entender o que temos de fazer e qual fórmula usar. A primeira coisa que temos que ficar atentos
é que o problema nos diz que se trata de um resistor ôhmico. Assim estamos falando da primeira lei de Ohm. Além disso, ele nos forneceu o valor da resistência, que é de 10 ohms, e o valor da corrente elétrica, que é de 1 ampere. Para a primeira lei de Ohm, temos a fórmula U é igual a R vezes I. Como já temos a corrente e a resistência, basta multiplicarmos para obter o diferencial de potência. Após jogar os dados na fórmula, temos que o diferencial de potência é igual a resistência, que equivale 10 vezes a corrente, que vale 1. Logo, o diferencial é igual a 10 volts. E a alternativa correta nesse caso será a letra E. Agora, o segundo exemplo. Temos um resistor em que, ao ser atravessado uma corrente elétrica de 1,5 mA, teve sua diferença de potencial nos terminais equivalente a 1,5 volts. Sabendo que se trata de um resistor ôhmico, o exercício pede para escolhermos qual a alternativa que representa a resistência elétrica desse resistor. E como o anterior, nos traz 5 alternativas. Para resolver ele, iremos usar o mesmo método que usamos no exercício anterior. Porém, temos que converter a corrente elétrica de miliamperes para ampere. E para fazermos essa conversão, basta multiplicar por 10 elevado a menos 3. Temos a fórmula da primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, e nos foi dado no exercício a corrente elétrica, que equivale a 1,5 mA. E após fazer essa conversão, ela vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 3 ampere. E também nos foi fornecido a diferença de potencial, que equivale a 1,5 volts. Como buscamos o valor da resistência, vamos mexer na fórmula conforme o macete do triângulo. E vemos que para achar a resistência temos R é igual a U dividido por I. Jogando os valores na fórmula, temos que R é igual a 1,5 dividido por 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. E ao resolvermos a conta, temos o valor de resistência equivalente a 1 vezes 10 elevado à terceira ohms. Nesse caso, a resposta do exercício será a letra B. Agora, pessoal, vamos resolver 2 exercícios que caíram em vestibulares da Bahia. O primeiro exemplo é de um resistor de 100 ohms que é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA e pede para determinar a diferença de potencial do resistor. Ele também nos dá 5 alternativas. Para resolvermos, seguiremos o mesmo princípio, utilizando a primeira lei de Ohm, e foi nos dado aí o valor da resistência, que equivale a 100 ohms. A sua corrente também foi nos dada e vale 20 mA. Nesse caso, teremos que fazer a conversão semelhante ao exercício anterior, multiplicando por 10 elevado a menos 3. Como já sabemos a fórmula, basta substituir. U é igual a R vezes I. Logo, a diferença de potencial é igual a 100 vezes 20 vezes 10 a menos 3. Assim, teremos que a diferença de potencial é igual a 2000 vezes 10 elevado a menos 3. E para tornar esse número mais bonito, podemos arrumar ele realizando a multiplicação e obtendo assim 2 volts como diferença de potencial. Logo, a resposta é a letra A. Já no segundo exemplo, temos um resistor ôhmico que, quando submetido a um diferencial de potência de 40 volts, é atravessado por uma corrente de intensidade igual a 20 amperes. E nos pergunta, quando a corrente que atravessa esse resistor for igual a 4 amperes, qual será o seu diferencial de potência? E também nos dá aí 5 alternativas. Da mesma forma que o exercício anterior,
seguiremos a primeira lei de Ohm. Porém, nesse caso, faremos mais de uma conta. Vamos lá. Por ser um resistor ôhmico, vamos usar a primeira lei de Ohm para achar qual a sua resistência, no primeiro exemplo. E foi-nos dito que seu diferencial de potência equivale a 40 volts, já sua corrente elétrica equivale a 20 amperes. Assim, para achar a resistência, usamos U é igual a R vezes I. Logo, R é igual a U dividido por I. E ao jogarmos na fórmula, teremos que a resistência é igual a 40 dividido por 20, resultando aí em 2 ohms. Ao descobrir o valor da resistência, temos os dados para resolver o exercício. Estamos falando do mesmo resistor, porém em situações diferentes. Assim, sua resistência não vai sofrer nenhuma alteração. E já sabemos que ela vale 2 ohms. Quando o exercício nos pergunta qual a diferença de potencial, ele nos diz que a corrente elétrica foi de 4 amperes. Logo, ao jogar na fórmula, U é igual a R vezes I, temos que U é igual a 2 vezes 4, e que a diferença de potencial equivale a 8 volts. E a resposta do exercício, no caso, é a letra A. Bem, pessoal, por hoje é isso. Se vocês gostaram, deixem os seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. E na semana que vem, teremos outro vídeo fechando esse assunto aí com a segunda lei de Ohm.